Olá! A partir desse vídeo eu pretendo estar fazendo uma série de outros vídeos falando um pouco de alguns elementos, alguns aspectos do conhecimento, do pensamento ou da filosofia taoísta, tendo em base o que foi registrado desse conhecimento, dessa cultura. O taoísmo, por muitos, é considerado uma espiritualidade, por outros, uma religião. Também existem aqueles que consideram o taoísmo uma filosofia, um modo de vida. Dá para se dizer que o taoísmo é tudo isso, e talvez mais que isso. Mas é mais fácil a gente encontrar o taoísmo enquanto religião ou filosofia na rede social, em qualquer outro espaço em que a gente vá buscar conhecer essa concepção de mundo, essa prática de vida, que é um pouco assim que eu me refiro ao taoísmo: concepção de mundo e prática de vida. Dentro disso, dentro do taoísmo existem os aspectos espirituais, filosóficos e práticos. Dentro do aspecto filosófico, a gente pode também inserir o aspecto científico. Por exemplo, a medicina tradicional chinesa, uma das medicinas mais antigas do mundo, organizadas no caso, né? Mais antigas, organizada, registrada, com todos os seus instrumentos registrados. A medicina tradicional chinesa, chamada de MTC, o fundo, a base dela, a fundamentação dela é o taoísmo. O taoísmo ele surge milhares de anos antes de Cristo, ainda quando nem existia esse conceito, taoísmo. Esse conceito é mais recente, ele foi desenvolvido depois. Mas a prática taoísta, algumas práticas, alguns conhecimentos que foram repassados depois para a medicina tradicional chinesa e para o próprio desenvolvimento do conceito do taoísmo, já existiam. Foram antigos mestres e mestras que viviam integrados à natureza, chamados por alguns de xamãs, porque dá para relacionar diretamente ou indiretamente o xamanismo aqui da América, por exemplo, dos nossos antepassados, dos nativos, também chamados de povos indígenas, antes da chegada do europeu, com os conhecedores, os mestres e mestras das florestas e da natureza na China antiga. Então o xamanismo e esse conhecimento milenar dessa medicina, desse pensamento, onde a natureza é a grande mestra. Dá para se dizer até que, por esse aspecto, o taoísmo é matriarca, né? Vem de uma cultura matriarcal, onde a grande mãe é a grande mestra, que é a natureza. Esse conceito, depois, com o passar do tempo, de grande mestra ou de grande conhecimento, que também tem um significado de origem, de criação, de absoluto, de eterno, passa a se chamar Tao, a partir da obra Tao Te Ching, do pensador chinês Lao Tzu ou Lao Tse. O Tao Te Ching, que é o livro do caminho e da virtude, ele vai dar o conceito de Tao para o mundo. É um conceito que é um não conceito também. Já vou falar por quê. Aqui no Ocidente se costuma traduzir Tao por caminho, que seria a ideia mais próxima para a gente poder pensar sobre esse conceito, esse termo, Tao. Caminho. Também alguns traduzem ou relacionam o Tao com Deus, com a ideia de Deus. Por quê? Na ideia de Deus está lá a origem, o princípio, a criação, o eterno, o absoluto. Os mesmos elementos que a gente encontra no taoísmo quando fala do Tao. Porém, existe uma diferença.
Vocês sabem que na cultura, a nossa cultura ocidental, que é uma cultura a partir do pensamento de Platão, do filósofo grego, eu gosto de chamar de cultura ou concepção platônica, judaico-cristã, cartesiana. Tudo isso mesmo. Com uma síntese, inclusive, dessa passagem de tempo, onde uma ideia foi influenciando a outra até chegar na modernidade e nos tempos atuais. Pelo menos são esses os elementos desses pensadores, desses pensamentos e dessas doutrinas ou dessas culturas, Platão, judaísmo, cristianismo e o racionalismo cientificista cartesiano, que predominam no pensamento ocidental, nas nossas práticas, nas nossas visões, nas nossas concepções de mundo, conscientes ou inconscientes. Ao contrário, um pouco ao contrário disso, o taoísmo vai trabalhar a ideia de que nem tudo está sob o controle e domínio humano. Nem tudo é razão, nem tudo é conhecimento no sentido científico moderno da palavra. Se a gente pegar o texto bíblico, lá vai estar anotado o seguinte: Deus fez o homem à sua imagem e perfeição. Outra anotação, que diz que Deus criou a natureza para o que o ser humano se utilize dela. Essas duas anotações, essas duas concepções, ou interpretação do que está dito, que pode ser uma interpretação equivocada ou não, faz com que o homem ocidental ele tenha frente à natureza uma atitude um tanto quanto arrogante, prepotente, de achar que domina a natureza, que controla a natureza ao seu bel prazer, porque ele é filho de Deus, feito à sua imagem e semelhança, o homem. Nem sempre a mulher é considerada nesse sentido, mas o homem. Mas vamos considerar também a mulher, porque de um tempo para cá também o debate começou a conceber a mulher nesse contexto. Dito isso, o homem ocidental, ou a mulher ocidental, o ser humano ocidental, vou usar mais desse jeito, ele acaba acreditando realmente de que ele é superior aos outros seres da natureza e que a natureza está aí para seu uso. O taoísmo coloca o oposto disso, que a gente não é superior e que a gente não tem a natureza para o nosso prazer ou para o nosso uso, só para suprir nossa necessidade. Não. A gente faz parte dela como um ser que está a nível dos outros seres. Para o taoísmo, o ser humano tem o mesmo valor dos outros bichos, das plantas, de tudo que é vivo perante a natureza, perante essa grande mãe. Dito isso, eu vou ler um trecho do Tao Te Ching, o primeiro poema, que diz o seguinte: o caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. O nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Sem nome é o princípio do céu e da terra. Com nome é a mãe das 10.000 coisas. Nessa tradução feita pelo mestre Hu Jishern, o mestre taoísta de Taiwan, de uma tradição de Taiwan, ele desenvolveu no Brasil criou, né, a Sociedade Taoísta Brasileira, ou do Brasil, e traduziu essa edição do Tao Te Ching, onde a gente pode encontrar os poemas em chinês, a tradução deles, direto do chinês, por um mestre taoísta chinês que domina a língua, e depois os comentários de cada estrofe, verso do poema, em várias páginas aqui, o que faz o Tao Te Ching ficar um livro grande, né? Um livro maior. A partir desse início, eu já li outras traduções, era mais ou menos assim: o tal que pode ser desvendado ou explicado não é o verdadeiro tal.
Aqui vai dizer o caminho que pode ser expresso não é o caminho constante que segue. Na concepção taoísta não existe fim, existe caminho. Por isso o caminho constante. O caminho ele existe. A gente passa por ele, equilibrados ou não. A gente sai do caminho quando morre, quando as coisas mudam, quando a gente se transforma, quando alguma coisa acontece, a gente não pertence mais a esse plano, então a gente sai do caminho ou cai, se perde. É como numa floresta, e tem um caminho para a gente seguir, a gente se perde e não consegue mais voltar. Então, o caminho constante é o tal. Seria esse o caminho constante. Porém, o verdadeiro tal, ele não se explica. Diferente da concepção ocidental, em que as coisas, principalmente a partir da modernidade, de Descartes, do racionalismo e da ciência cartesiana, onde tudo tem que ser colocado à prova, na ciência, no pensamento taoísta, nem tudo é colocado à prova. Porque o mistério continua sendo importante. As coisas que a gente não tem conceito, não desenvolveu conceito, não registrou, não territorializou, vamos usar agora de um conceito de Hakim Bey, que é um filósofo norte-americano, indico a leitura de Hakim Bey. Hakim Bey fala em território. Então, no taoísmo, nem tudo tem território. A natureza é um exemplo desse mistério que existe e que não é decifrável. Muitas coisas na natureza não são decifráveis. Como a origem da vida no planeta, existem teorias, hipóteses, mas não uma verdade única e absoluta. A natureza ela é composta de vários mistérios. E o que é um mistério, então, no taoísmo? Continuando o mesmo poema. A constante não aspiração é contemplar as maravilhas, e a constante aspiração é contemplar o orifício. Ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. O comum entre os dois se chama mistério. O mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. O que diz aqui? Ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. O comum entre os dois se chama mistério. São distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. Então, no taoísmo, céu e terra, Yang, que é céu, e Yin, que é terra, são distintos em seus nomes. Porém, ambos têm a mesma origem. Então, espiritualidade, pensamento, prática, aquilo que é científico, aquilo que não necessariamente estão desvinculados para o taoísmo. Mas sim, eles são parte de um todo maior, que aí entra um conceito que a gente se utiliza muito, que é o de unidade. Representado muito aqui na minha camiseta, inclusive está o símbolo, pelo Tai Chi. O polo Yin, que é o feminino, negativo, escuro, frio, e o polo Yang, que é o claro, positivo, masculino. A terra, o Yin, o Yang, o céu, e vice-versa. Então ambos não se separam. Quando eu estou segurando o Tai Chi, existe um movimento no Qigong que a gente chama de separar céu e terra, onde as mãos giram, empurro o céu para cima e a terra para baixo. Separei céu e terra. Eu faço esse movimento circular e encaixo o céu e terra novamente para mais uma vez separá-lo. E assim eu continuo com a movimentação. Claro, dentro da técnica, com a respiração e tudo mais. E a simbologia disso é isso aqui, segurar o Tai Chi. Mas quando eu faço esse movimento de separação, eu estou circulando. Eu não estou jogando fora, eu não estou eternizando a separação. Eu simplesmente estou distanciando, seria mais apropriado falar assim, e circulando. Na prática, na ideia de que um depende do outro para existir. O Yin e Yang juntos, circulando, em forma de espiral, é a existência em si, é a vida. Esse é o movimento da natureza.
Esse é o movimento da história, onde tem picos altos, é como um looping de uma montanha-russa, né? Tem os picos, as descidas, as curvas, os caimentos, em forma de espiral. Não é cíclico e nem linear. Alguns aspectos, sim, são cíclicos, lineares e tal, mas o todo é espiral. Ele é um motor, é como um motor, o motor da vida, que fica girando e faz as coisas existirem, se manifestarem e se transformarem no caminho. Aquele símbolo, né, do DNA, da parte, a teoria do caos também, o símbolo eterno, do eterno, que é uma espécie de 8 que vai e volta, é uma espiral. Então tudo isso está interligado a essa concepção dentro da filosofia taoísta. Então as coisas, por mais diferentes que sejam, elas se encontram numa unidade no taoísmo, onde tudo é considerado. Por isso que a espiritualidade para o taoísta é diferente da espiritualidade ocidental, para o ocidental, para o cristão, para o judeu, sobretudo para os povos monoteístas. Está muito mais próximo à ideia de espírito, o espírito ligado à natureza, o grande espírito da natureza, onde todos fizemos parte dele, do que essa espiritualidade ou esse espírito que é individualizado, que é a partir de uma concepção ocidental. Outro pensador taoísta de suma importância é Chuang Tzu, talvez entre os três, depois de Lao Tse, principalmente, Chuang Tzu, um grande filósofo, pensador taoísta, que frente a isso vai, deixa eu achar aqui para ler o trecho para vocês. Chuang Tzu vai falar um pouco também sobre o Tao, da sua forma, né? Vamos ver aqui. A fim de desprender os homens dos conceitos convencionais de beleza e de bondade, Chuang Tzu deliberadamente glorifica tudo que, ao olhar comum, afigura-se sórdido, baixo. Uma das mais famosas descrições de Chuang Tzu, que Chuang Tzu faz do Tao ou caminho, : Mestre Tan Kuo perguntou a Chuang Tzu, : essa coisa chamada o caminho, onde é que existe? Chuang Tzu respondeu: não há lugar em que não exista o caminho. Ora, tornou o mestre Kuo, deveis ser mais específico. E Chuang Tzu, num diálogo com o mestre Kuo: Chuang Tzu, está na formiga. O mestre Kuo: em coisa assim tão baixa? Está na grama pânica. Mas isso é ainda mais baixo. Está nos ladrilhos e nos cacos. Como pode ser tão baixo? Está na urina e no esterco. Finaliza o mestre Chuang Tzu. Se na linguagem de Chuang Tzu feio significa belo, ou algo além da beleza e da fealdade, e mal significa bem, ou algo além do bem, então o que significa um belo e bom? Em outras palavras, se Chuang Tzu deliberadamente vira de cabeça para baixo o valor das palavras, como havemos de um dia saber com certeza quando ele elogia sinceramente uma coisa? Eis o mais grave problema encontrado na interpretação dos escritos taoístas. Ou seja, nada mais é essa prática do mestre Chuang Tzu do que a prática que a gente passa a chamar de dialética, o movimento dialético, que muito provavelmente iniciou com o taoísmo, e o mais próximo em épocas da dialética taoísta está em um poeta grego pré-socrático que se chama Heráclito. Depois a gente vai ver a dialética de uma forma mais moderna, na modernidade, a partir de Hegel, e por fim em Karl Marx, o sociólogo e filósofo que
trouxe para mais próximo do ser humano, da humanidade, do próprio trabalhador, ou da pessoa comum, digamos assim, a filosofia e a dialética. Então, eu quis falar isso. Vocês percebam que aqui Chuang Tzu, quando ele fala do caminho, quando o mestre Kuo pergunta onde existe esse caminho, o Chuang Tzu fala na formiga, ele vai diminuindo, vai falando as coisas mais ínfimas e mais sem importância ou sem valor. E isso intriga o mestre Kuo. Até que Chuang Tzu demonstra nesse seu ensinamento, nessa sua fala, que aquilo que às vezes a gente quer dar razão e quer desvendar, o grande mistério, o mistério que a gente quer desvendar, nem sempre aquilo é o que é para ser desvendado. O mistério só é mistério porque parece uma coisa meio besta, né? Só é mistério porque não é desvendado, porque é mistério. A partir do momento que eu desvendo o mistério, ele perde a sua áurea, a sua espiritualidade. Ele não é mais mistério. Ele nem existe mais. Ele passa a ser alguma coisa. E muitas vezes alguma coisa que vai além da razão. Porque se existe uma coisa que às vezes é mais forte do que a razão, é a crença. Então aquilo que eu quero que seja, pode passar a ser. E o mistério, o grande mistério, o próprio tal como mistério, ele não permite que se desvende ele. Porque ele pertence a isso. Ele é um grande mistério, com muitos movimentos, muitas coisas na natureza e na vida, na própria vida, né? Então, para a gente fazer essa relação e encerrar, cabe essa reflexão dos conceitos, do uso dos conceitos, tanto no taoísmo quanto no ocidente, e da diferenciação do modo em que isso se utiliza. E os motivos também. Eu diria que o taoísmo ele funda parte do pensamento social chinês, e o seu conceito de unidade, aquilo que ele traz como unidade, é muito forte e presente na cultura chinesa até hoje. E isso faz com que a China, por ser o país mais populoso do mundo, entre a Índia e a China, né, que são os mais populosos, mas a China consiga manter essa unidade e se desenvolver de uma forma com todas as suas especificidades, suas particularidades, ainda como uma nação, uma grande nação. E agora isso se demonstra bem no controle e no tratamento do Covid-19, do coronavírus, onde nos hospitais chineses, além da medicina ocidental aplicada, da ciência ocidental, que não se desconsidera, o taoísmo também contemporâneo não desconsidera essa medicina, essa ciência, esse conhecimento, por mais equívocos que ela esteja, por mais elitista que ela seja, no sentido comercial, porque é uma medicina que custa, que existem investimentos, mas também existe um mercado para essa medicina. Na China, além dessa medicina, está sendo utilizado no tratamento dos pacientes do Covid-19 a MTC, a medicina tradicional chinesa, que parte dela fundamental tem base no taoísmo, no conhecimento taoísta, na ciência taoísta, que é milenar. E além do tratamento, também na prevenção, principalmente na prevenção, porque a medicina taoísta, a ciência taoísta, ela é mais preventiva. Aí a gente vai ter a prática do Qigong, do Tai Chi Chuan, a gente vai ter a meditação, a acupuntura, a alimentação com a dieta taoísta, as ervas, a cura pelas ervas, o tratamento pelas ervas, os chás, muito semelhante com os tratamentos dos povos nativos americanos. A nossa medicina tradicional cabocla, indígena, ela também tem esse mesmo fundamento, que é essa espiritualidade, essa unidade com a natureza, essa integração que algumas pessoas desenvolveram e têm com a natureza, essa herança que elas recebem e transformam isso numa linguagem apropriada ao ser humano, para o ser humano poder também estar se utilizando disso para melhorar a sua condição de vida e equilibrar a sua saúde. Então, essa noção de unidade que permeia o pensamento taoísta, não desconsiderando as especificidades, mas sim olhando para o todo e tentando praticar a vida
de uma forma em que considere o todo. E no todo está incluído o outro também. No próximo vídeo é nesse assunto que a gente vai entrar, vai falar da relação do taoísmo com o outro. O pensamento social, dá para assim dizer, que eu vou chamar taoísta, dentro da teoria taoísta. E qual a relação desse pensamento social taoísta com a filosofia social, com a sociologia aqui no Ocidente? É um pouco o que eu vou tratar no próximo vídeo, pretendo. Espero ter contribuído de alguma forma para que a gente possa estar pensando sobre isso. A intenção do canal e minha não é dar receituários, não é uma filosofia de receita, mas sim talvez uma forma de estar dialogando para que a gente também exerça um pouco a nossa prática de vida a partir das coisas que estão aqui, no aqui e agora, e no chão. A queda é muito importante. Às vezes a gente quer se elevar, quer ir além do que a gente vive, mas a gente também tem que dar importância para o que a gente vive. A experiência está aqui, o tempo é agora, e o conhecimento também está por aí. Basta a gente buscá-lo, aprimorá-lo e não sempre transferir o conhecimento para um mundo ideal. Por isso que eu citei antes Platão, né? Esse idealismo, essa separação entre o ideal e o real. Na verdade, eu diria que o taoísmo ele é muito mais, ou ele é um tanto mais imanente quanto transcendente. No momento da meditação, as duas coisas, céu e terra, se encontram e não se separam. A gente acha que se separa, a gente vai para o além, a gente sai desse corpo, desse plano e vai para um plano superior, toda essa concepção, mas não. Na verdade, a gente acessa essa espiritualidade a partir da presença, a partir do aqui e agora. A meditação também é afundar, tanto que a gente chama de mergulho no vazio. A gente mergulha para dentro, em si próprio. Então isso também é uma questão para se pensar e fazer com que o Yin Yang, essa prática de formação de unidade, desse movimento eterno, perpétuo, que nunca cessa, o motor da vida, esteja sempre considerado. E quando eu separo, eu acabo enfraquecendo um dos lados e eu perco a unidade, eu perco a espiritualidade e acabo entrando em várias situações que acabam também interferindo na vida prática, na vida cotidiana minha e dos outros. Então um pouco é isso, espero ter que o vídeo tenha sido de alguma utilidade, no sentido, pelo menos no pensamento, que a gente possa estar colocando em prática algumas reflexões que aqui estão sendo expostas. Então, até o próximo. Obrigado pela atenção.